gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Está escrito no livro de Atos, é um livro escrito pelo historiador Lucas. Lucas era um historiador que indicava o seu interesse pela verdade. Nós vemos isso já no capítulo 1 desse mesmo livro, do versículo 1 ao 3. No capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. Nesse episódio, Pedro se enche do Espírito Santo e começa a pregar com bastante ousadia. Então, capítulo 2, versículo 22 ao 24, diz o seguinte: Pedro fala: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui fala da ressurreição de Cristo. Fala que ele veio, pregou, curou, fez milagres, e depois ele morreu e ressuscitou. Existe uma grande contradição em relação a Jesus histórico e o Jesus da fé, que na verdade não é uma contradição. Mas alguns teólogos liberais dizem que o Jesus histórico existiu, que é o Jesus revolucionário, um filósofo, uma pessoa de amor, religiosa, que teve bons ensinamentos, ajudou muita gente. E existe o Jesus da fé. O Jesus da fé é aquele que tem um amor sacrificial, que doou a sua vida, aquele que ressuscitou, aquele que é filho de Deus. Será que isso são símbolos? Será que isso são apenas pensamentos positivos que nos levam a ter uma crença de uma vida boa, que nós teremos um futuro melhor? Será que esse pensamento do Jesus da fé seria isso? Numa entrevista para o livro Em Defesa de Cristo, do Dr. Lee Strobel, o professor de teologia da faculdade Bethel e pastor da Woodland Hills Church, o Dr. Gregory Boyd, ele sendo abordado sobre a tese do Seminário Jesus, ele cita o seguinte: diz que esses liberais dizem que a pesquisa histórica nunca será capaz de descobrir o Jesus da fé, porque o Jesus da fé não se baseia na história. Ele não passa de um símbolo. E aí ele continua: porém, Jesus se tornou um símbolo justamente por ter base histórica. O credo niceno, por exemplo, ele não diz desejamos que essas coisas sejam verdadeiras. Ele diz: Jesus Cristo foi crucificado sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, e o resto se baseia nisso. Depois ele cita o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o discurso de Pedro. No mesmo capítulo, no versículo 32, Pedro diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Pedro e os discípulos e centenas de pessoas foram testemunhas. Eles viram que Jesus Cristo realmente morreu na cruz. Jesus Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia a pedra foi removida. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo andou com os discípulos quando ele ressuscitou, comeu com eles, ceou. Ainda aconteceu uma pesca maravilhosa, que eles conseguiram pescar muitos peixes, assim como aquela que aconteceu quando Jesus ainda não tinha sido crucificado. E depois ele subiu ao céu, se assentou à direita do Pai e está lá. Ele está lá para interceder pelos filhos de Deus. Se você tem dificuldade de acreditar que o Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé, que não existe contradição entre eles, eu te incentivo a ler o livro de Lucas e o livro de Atos. E ler com bastante cautela e, acompanhando a leitura, oração. E com certeza Deus vai te mostrar que Jesus Cristo é realmente Filho de Deus. Assim como em Filipenses capítulo 2 diz que mesmo sendo Deus, Ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas desceu, se encarnou, se fez homem como nós, foi humilhado. Ele foi tentado por todos os lados, sem pecar jamais. Por isso ele teve poder sobre a morte. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele intercede pelos filhos de Deus. Se você tem dificuldade de acreditar nisso, eu te incentivo a ler a palavra do Senhor. Livro de Lucas, livro de Atos,
e ao mesmo tempo oração, pedindo: Senhor, me ajuda a acreditar, porque eu sei que é verdade, tenho dificuldade, mas Cristo realmente ressuscitou e é o Deus que cuida das nossas vidas, que transformou a história da humanidade. A humanidade era uma antes de Cristo, a humanidade é outra depois de Cristo. É a velha aliança e a nova aliança, as boas novas do Evangelho. E isso eu gostaria de deixar para vocês. Estejam uma boa semana, um bom mês, e que o Senhor abençoe a cada um de vocês e as vossas famílias.